Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Vamos trabalhar dois elementos do capítulo 6 do Evangelho de João. No primeiro momento, nós já havíamos discutido na reflexão São Tomás de Aquino na semana passada. Agora eu gostaria de passar o texto, versículo por versículo. Nós vamos encontrar neste Evangelho dois elementos. A reflexão sobre o elemento divino, quando Jesus diz: eu sou o pão do céu, mostrando esta origem divina que é Jesus, que se apresenta como o pão da vida, o pão descido do céu. Aqui está o elemento da fé, de ver na realidade visível do pão e acreditar que essa realidade deste pão é um pão divino, de origem divina. Então aqui está o aspecto da fé. Semana que vem nós vamos pegar o segundo momento, que é o aspecto da humanidade, onde Jesus diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Carne e sangue são elementos da humanidade. Como diz a palavra, aquele que era divino se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus está falando desta realidade de comer a sua carne, dando então a entender o sentido eucarístico do texto. Então, se nós temos no primeiro momento o momento da fé, que nós vamos ver hoje, nós teremos também o momento do alimentar, do comer a realidade do Cristo. A realidade da Eucaristia precisa do elemento da fé, acreditar que por detrás da Eucaristia, do pão eucarístico, está o próprio Cristo, o único Filho de Deus, no seu corpo, na sua alma, na sua divindade, é um ato de fé. Mas também o segundo momento, este que se apresenta como uma realidade de fé, é também aquele que é alimento para nós. Então, o segundo momento do alimento para nós veremos nas próximas semanas. Então vamos ouvir este texto, essa primeira parte que fala do elemento da fé. É o Evangelho de São João, do capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 51. Ouçamos o texto. Então Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, já disse: vocês me viram e não acreditam. Tudo que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu nunca o rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me tem dado, mas que o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai. Quem quer que veja o Filho e acredita nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse aí não é Jesus, o filho de José?
Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como é que ele vem dizer, eu desci do céu? Jesus respondeu e lhes disse: parem de murmurar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que escutou o Pai e aprendeu dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não venha a morrer quem dele comer. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha carne, para que o mundo tenha vida. Com esse final deste versículo, Jesus já começa a introduzir o tema de comer a sua carne e beber o seu sangue, onde a realidade da carne e do sangue reflete a realidade da humanidade, que se faz alimento, onde? Na realidade sacramental da Eucaristia. Mas isso já é o segundo ponto, o segundo momento desse texto do Evangelho de São João. Vamos trabalhar então o texto que nós escutamos, que é justamente esse texto que fala da fé, da realidade da fé. Pão para a vida são as palavras de Jesus. É o acesso a Jesus pela fé. Então Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Dois temas do Êxodo vemos neste versículo: o maná do deserto e a água que sai da rocha. Nós vemos lá no livro do Êxodo, no capítulo 16, do versículo 1 a 36, e do livro do Êxodo, no capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 13. O maná não era portador de vida, e a água saciava por um tempo. Jesus agora se apresenta como o pão da vida. Ele é a própria vida. Primeiro, o que estava na palavra, que existia antes de todas as coisas, era que estava junto de Deus Pai, e que era Deus, porque o Pai criou todas as coisas, possuía a vida em si. Do Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra era a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele se apresenta como um pão, não um pão ordinário, mas como o pão da vida, portador de vida. É um pão divino. Ele acrescenta: quem vem a mim? Quem vai a Jesus nunca mais terá fome. Como ele apresenta aqui neste capítulo, e nunca mais terá sede. Como também apresenta a samaritana: mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14. Nenhum pão ordinário é capaz de saciar totalmente. Jesus é o pão da vida.
Nenhuma água ordinária é capaz de matar a sede totalmente. Então, por isso, é que Jesus então diz à samaritana: a água que eu lhe darei vai se tornar fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Versículo 36. Eu, porém, já disse: vocês me viram e não acreditam. Aquele povo via a humanidade de Jesus e não eram capazes de perceber a divindade que se unia à humanidade. Havia uma rejeição a Jesus, não acreditavam. Jesus vai demonstrar a necessidade da fé para participar da vida que ele oferece. Versículo 37. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu nunca o rejeitarei. O Pai é aquele que tudo tem, e tudo que o Pai der a Jesus o Filho, e tudo aquilo que o Pai dá a Jesus o Filho, fará com que o Filho pudesse então fazer com que aqueles que nele creem pudessem também vir a ele. Então, esse tudo se refere a todos aqueles que virão a Jesus. E aqueles que vão a Jesus jamais serão rejeitados. Então, o pão da vida virá a eles. Ao momento de ir ao encontro de Jesus, o Filho. Consequentemente, quem vai ao encontro de Jesus, ele mesmo garante a promessa de nunca, advérbio, negação restritivo, nunca rejeitar aqueles que vão a ele. Devemos tomar uma atitude positiva, ir ao encontro de Jesus. Versículo 38. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus fala da sua origem. Ele é divino, veio do céu, de junto do Pai. Ele não é da terra. Ele assume uma carne humana em Maria, quando a palavra se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Sua origem divina. A missão realizada pelo Filho era de fazer a vontade do Pai, que é princípio e fim de toda a obra da criação e também de toda a obra da redenção. O Filho é obediente ao Pai, cumpre a missão que o Pai lhe confiou. Versículo 39. E a vontade daquele que me enviou, isto é, o Pai, é que eu não perca nenhum dos que ele me tem dado, mas que os ressuscite, isto é, todos, no último dia. O objetivo da ordem da salvação realizada pelo Filho, obediente ao Pai, é que ressuscite no último dia a todos aqueles que o Pai lhe deu. O objetivo é não perder nenhum deles. Essa ressurreição no último dia está ligado muito à expectativa do povo judeu que esperava a plenitude no final da história, no fim dos tempos. Para nós cristãos, não, porque aquilo que os judeus esperavam para o fim dos tempos já é uma realidade em Jesus de Nazaré, porque a partir do momento que aquele homem que morre naquela realidade humana, trazendo a divina, aquele que morre na cruz, ao vencer a morte, nos dá a vida. Então, a realidade dos últimos dias já é uma realidade, através do evento de Jesus, morto e ressuscitado na cruz. Versículo 40. Porque esta é a vontade do meu Pai. Quem quer que veja o Filho e acredita nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A frase aqui é uma frase subordinada.
implica uma exposição da vontade do Pai. Quem quer que veja o Filho e acredita nele, tenha vida eterna. Ora, aqui nós temos dois verbos, ver, crer. Realidades importantes. Existe o ato de liberdade. Quem quiser acreditar nele. Ver e acreditar. O verbo ver aqui vem da palavra teoria. Teoron significa contemplar. Ver com os olhos da interioridade mais profunda do ser humano. Perceber o mistério que Jesus é portador, para que, vendo, eles possam crer em Jesus. Os judeus viam com os olhos carnais humanos. Primeiro murmuravam contra Jesus, porque ele disse que é o pão que desceu do céu. E diziam: este aí não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Eles não podiam acreditar que por detrás da humanidade que viam se escondia a divindade, o Filho de Deus. Viam com os olhos humanos e não contemplaram, não viram com os olhos da fé. Então não acreditaram da origem divina de Jesus. Sou o pão descido do céu. No final do texto do Evangelho, Jesus diz: quem acredita possui vida eterna. Quem quer que veja o Filho e acredita nele, tem vida eterna. O verbo está no presente do subjuntivo, isto é, tem a vida eterna. Uma das funções do verbo no subjuntivo é manifestar desejo. O Pai tem um desejo, quer que se tenha a vida eterna. Mas não basta Deus querer. Deus não faz magia. O ser humano tem que querer ser salvo. É um ato de liberdade ver o Filho e nele acreditar. Depois, vida eterna. O substantivo aqui é vida. Eterno é um adjetivo, é um qualificativo. Mas aqui em João, este adjetivo vem substantivado. Revela a qualidade de vida, substantivo, que se tem quando se vê o Filho e nele acredita. Então, nesse aspecto, vida eterna, é a qualidade de vida que se tem a partir do momento da contemplação e a partir do momento da fé em Cristo. Jesus, no final, então, ao terminar o discurso da unidade de vida pela fé em Jesus, ele introduz então o tema da Eucaristia. Mas como nosso tempo é reduzido, nós vamos distinguir duas partes. A primeira parte vimos agora o elemento da fé, o elemento divino. Jesus é o pão vivo descido do céu, a realidade divina. Agora, no segundo momento, na próxima reflexão, ele vai trabalhar o elemento da Eucaristia. Quem come minha carne, bebe meu sangue. Minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Aqui nós estamos já no elemento sacramental, porque o pão, a carne e o sangue expressam a realidade da humanidade. Essa realidade da humanidade que nós podemos presenciar na Eucaristia. A Eucaristia, por ser um pão que traz na sua realidade mais profunda a presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, trazendo o elemento na sua divindade, trazendo o elemento da sua humanidade, reflete então esse elemento sacramental da Eucaristia que nós participamos. Por isso que João, não na ceia, ele não coloca o discurso sobre a Eucaristia, porque ele já vem adiantado esse discurso agora no capítulo 6, ele vem antecipado nesse discurso no capítulo 6 do Evangelho de João.
Porque diante da Eucaristia, nós precisamos ter duas atitudes. Essa primeira, a fé. Ver o Filho e nele acreditar. Tem vida eterna. O verbo correto é que tenha vida eterna, é o subjuntivo. E ao mesmo tempo, aquele que é presença real de Jesus, que é o alimento divino, é também nosso alimento, faz parte como alimento de vida, que sustenta a nossa vida, que nos dá, por meio desta comunhão, participar desta salvação em Cristo. Então, esses momentos nós vamos ver no nosso próximo encontro, quando formos trabalhar o capítulo 6, do versículo 52 ao versículo 59. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Aproxima da Eucaristia quem tem fé. Se não tivermos fé, então nós não participamos desta salvação que Cristo nos dá. São Paulo lembra, na carta aos Coríntios, nós vimos: quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação, porque ali está o verdadeiro Cristo no seu corpo e no seu sangue. Amém.